Boa noite, Olá, mestre. meu querido amigo Eduardo. Tudo bem? Bem, e Tudo você? ótimo. Eu estava com um probleminha para entrar aqui, mas já está resolvido. Que bom, que Prazer, bom. prazer estarmos juntos Bom, aqui, mestre, viu? o prazer é todo meu. Tava realmente ansioso para que a gente pudesse bater esse papo aqui e anunciei aqui para o pessoal. E falei já um pouquinho, mas vou repetir, né? O mestre César Romão, eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi A Semente de Deus, que é um dos maiores best-sellers dele. Tem mais de 12 livros publicados, né, em diversos países, mais de 50 países, mais ou menos, né, Ao longo da carreira, meu querido Eduardo, são 25 livros, né? Estão em 51 países hoje. E, recentemente, um lançamento novo, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Nossa, sensacional. Esse eu ainda não tenho, mas já vou colocar na lista aqui para adquirir. Então, gente, mestre César Romão, eu falo que eu aprendi muito com ele com relação à oratória, posicionamento dele no palco, a escrita fluida. Não é à toa que eu coloquei ele, entrevistei ele para o meu livro, como uma das pessoas extraordinárias que vão além do óbvio e que a gente tem aí, digo, até obrigação. Se você lê, se você deseja fazer apresentações, se você deseja ser um palestrante, um treinador, uma treinadora, uma palestrante, é uma das pessoas que é referência. Né? Você precisa conhecer, você precisa ouvir. Como eu falei, ele tem um canal no YouTube que são mais de 600 vídeos lá que você pode assistir. Tem os minutos com o César Romão agora no Instagram. Né, Verdade. mestre? Eu sou muito grato a você pela oportunidade de constar no seu livro. Para mim foi uma honra, viu? Ter recebido o seu convite, um prazer imenso. Você que é um profissional fantástico dentro da sua atividade. Esse projeto Minuto César Romão também é novo, é recente. Ele tem um mês, mais ou menos. Eu estou sempre sendo convidado para ter programas nas emissoras, né? Mas até hoje, na realidade, na carreira, eu tenho quadros. Então, eu participo de um quadro na TV Gazeta, na Rede Vida, na TV Aparecida. E a TV com o Brasil sempre dizendo, vamos fazer um programa aqui. Eu falei, olha, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu criei o Minuto César Romão. São mensagens de um minuto que não entram na programação da televisão com o Brasil como um programa, elas entram no comercial. Então, nos breaks comerciais, entra o Minuto César Romão. E eu fiquei muito surpreso com o êxito da ideia. Hoje a ideia viralizou, o Minuto César Romão hoje é extremamente compartilhado. Nós temos no ar aí 14 vídeos já. É uma série. Esses vídeos, como você bem disse, meu querido Eduardo, vocês vão poder encontrar lá no meu canal do YouTube. São praticamente 600 vídeos lá. Todos eles estão já no canal, toda semana entra um novo. Também podem ser vistos lá no meu Instagram, no Facebook. Depois que vai ao ar pela emissora de televisão, eu compartilho nas minhas mídias. E o interessante é que o Minuto César Romão parece que ele inaugurou uma nova era, porque o pessoal tem me procurado falando assim, Romão, tudo bem, eu consigo fazer o Minuto do Vinho, eu consigo fazer o Minuto do Sucesso, eu queria fazer o Minuto... Eu falei, olha, não é difícil, você pode fazer. O grande trabalho é você abrir uma ideia, explanar a ideia e fechar a ideia em um minuto. Se você conseguir, boa sorte. Exatamente. Tem que ter essa maestria da comunicação, porque a ideia não é só jogar, não é Porque isso? os vídeos têm um minuto mesmo. Até por uma questão da grade da emissora de televisão, da Com Brasil. Né? E eles têm feito muito sucesso, cada um é uma mensagem isolada, não são temas interligados. Né? Perfeito. É imperdível, gente.
precisa assistir, porque são minutos, posso dizer até pílulas, né, mestre, de sabedoria mesmo e que vão edificar realmente vocês. E a gente hoje, né, a ideia dessa live aqui é trazer, claro, eu quero falar bem menos, quero ouvir bem mais para aprender, é trazer a questão de como superar desafios, né? A gente ainda vive a pandemia, né? 2 anos extremamente desafiadores, onde, infelizmente, as pessoas adoeceram emocionalmente, é uma coisa que já acontece no mundo todo. Infelizmente, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, e um dos mais depressivos, infelizmente. Então, a ideia, tá, mestre, até para colocar um pouquinho mais aqui do que a ideia com essas lives, por isso que chama fortaleza mental, para ajudar as pessoas a encontrarem referências, a entenderem um pouco mais do quanto é importante ter referências de sabedoria, como o senhor, como outros participantes aqui, para superar realmente os desafios. Né? Porque eu falo que é muito simples quando as pessoas olham uma figura como o senhor no palco, na TV, enfim, já com êxito, com sucesso consolidado, as pessoas olham e acreditam que não existiu desafio, tudo foi muito tranquilo, o primeiro livro já estourou, já foi um sucesso de vendas, as palestras começaram a chegar, a chover, não é por aí? Você tem razão. Esse som aí é que eu tenho 6 cachorros na minha casa e quando eu faço live ou entrevista, eles adoram ficar no escritório. Então hoje eu não deixei ficar aqui. Aí eles querem participar de todo jeito. Né? Principalmente a Safira, que parece mais um urso do que propriamente um cachorro. Né? Bem, eu tenho um livro, Eduardo, que ele chama-se Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios. Ele faz parte de uma série de Super Dicas, dessa série Super Dicas da editora Saraiva. Essa série das Super Dicas foi idealizada pelo mestre e professor Reinaldo Polito. O primeiro livro foi dele. Nós somamos lá hoje, talvez seja a série mais vendida na história dos livros aqui no Brasil. Essa série ela é interessante porque cada autor escreveu sobre um tema. Então, o meu foi motivação. Então, o título do meu livro é Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios. O que as pessoas não entendem é que a existência é um desafio. Quando nós nascemos, a gente já corre um desafio, né? Nós já estamos ali desafiando outros espermatozoides, né, na chegada ao óvulo. Quer dizer, aquilo já é um desafio, uma corrida pelo nascimento. E assim por diante. A gente passa pelos desafios da convergência do leite materno para a mamadeira, da mamadeira para a papinha, da papinha para o alimento, e assim nós estamos aqui até hoje, sempre tendo desafios pela frente. Uma das primeiras coisas que eu sempre recomendo é que as pessoas abandonem a sua certeza. O Brasil hoje é um país muito depressivo, como bem você disse, né? E está aí com esse mal do século, justamente porque o brasileiro tem muita certeza, tem certeza demais. E se você observar, a existência, além de vencer desafios, todos os dias nós temos que abandonar uma certeza. Veja a sua situação no caso da pandemia. O mundo teve que abandonar a sua certeza. A certeza de que estava tudo bem, a certeza de que nós jamais teríamos problemas. E olha só, a pandemia, por sua vez, eu acho que a humanidade, Eduardo, perdeu a oportunidade de se tornar melhor. E, infelizmente, a pandemia realçou o que há de bom em algumas pessoas e piorou o que há de ruim em outras.
Então quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior ainda. As pessoas tiveram a oportunidade de desenvolver a gratidão, desenvolver a gentileza, desenvolver a irmandade, né, a humanidade. Infelizmente não conseguiram. E é muito simples, basta você olhar os grupos de WhatsApp, por exemplo. Os grupos de WhatsApp hoje parecem uma caixa de fio desencapado, né? Ninguém se entende, qualquer um que expresse a sua opinião é imediatamente sovado, criticado. Você anda no trânsito hoje, se você demorar um pouquinho para sair no farol, todo mundo já está buzinando atrás de você, as pessoas perderam de vez a paciência, né? E isso é ruim. Por quê? Porque isso nos afasta do relacionamento humano, nos afasta da humanidade. A gente volta lá na era Neandertal, a gente volta àquela agressividade pela sobrevivência. Então, essa agressividade na era Neandertal pela sobrevivência, nós estamos hoje aqui. Você veja, Eduardo, nós estamos aí acompanhando as notícias, todo dia tem notícias muito drásticas, né? Então hoje se mata por um sanduíche, se mata por uma leve discussão no trânsito, quer dizer, as coisas pioraram muito. As pessoas, naturalmente, só expandiram aquilo que elas tinham. E com isso eu posso observar que nós estávamos muito ruins como seres humanos, né? Pouca gente ficou melhor, pouca gente praticou a caridade, praticou a irmandade, praticou a gentileza, um número muito pequeno. A maioria realmente voltou a se comportar como se a sobrevivência dependesse de algum tipo de agressividade. Perfeito, perfeito. É muito interessante isso que o senhor compartilhou com relação só potencializa aquilo que a pessoa já tem dentro de si, né? Cada um, é aquela velha história, cada um dá aquilo que já carrega, né? Mas, infelizmente, nos momentos, né, esses momentos impactantes, esses momentos desafiadores, a pessoa realmente vai se mostrar. E é um pouco disso que acho que vai o outro gancho aqui. A gente vê tanta fraternidade sendo falada, sendo verbalizada, sendo santificada e colocada assim, mas na hora, né, no vamos ver, na hora que o negócio realmente aperta, né, assim como, né, sou poderoso, sou poderosa, né, eu leio muito, eu sei muito, como o senhor bem falou também, a gente precisa abandonar a certeza, né, o bem Sócrates e grandes filósofos já nos ensinaram, né, mas é muita falácia e pouca ação, né, de fato. Então, eu costumo dizer que conhecimento não é poder, né? As pessoas têm essa frase, né? Conhecimento é poder. Eu costumo dizer que conhecimento não é poder. Conhecimento é potência de poder. Porque conhecimento sem ação é mera informação. Não é verdade? Então, o senhor também enxerga isso, né? Acho que um pouquinho da fala aqui, mas que é muita verbalização e pouca ação, né? As pessoas não mudam, Eduardo, elas se revelam. Então, ao longo da vida, as pessoas vão se revelando para os outros e para elas mesmas. Mas a maioria não tem consciência dessa revelação. O maior desafio da minha vida sempre foi andar à sombra das minhas palavras. Esse é o maior desafio, né? Como você está falando em desafio, quando termina o dia, eu sempre me pergunto se eu andei à sombra das minhas palavras, né? Se naquele dia eu fiquei à sombra das minhas palavras. É difícil? É difícil. Mas nós temos que fazer uma vigília na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos pensamentos, principalmente, nas nossas reações. Mas eu preciso me conter. Não é uma questão de se conter, é uma questão de consciência. Porque à medida que você vai tomando consciência das coisas, muita coisa já não te afeta, você passa a compreender. Quando nós compreendemos, nem sempre somos agressivos, né? A gente compreende. O que é isso? É a compaixão, que é outra coisa que está em déficit hoje, né? A compaixão
é você se colocar na dor do outro, é você entender a dor do outro, entender aquela situação para depois opinar. E o que também sumiu da praça da humanização é o bom senso. Então, hoje, o bom senso é um item em extinção. As pessoas perderam completamente o bom senso. E o maior exemplo disso, eu volto aqui, né? Essa questão dos grupos de WhatsApp, porque como é que você analisa o comportamento humano, né? Como é que os antropólogos analisam o comportamento humano? Nós temos no Brasil um dos maiores antropólogos do mundo, aí, que é o professor Luiz Almeida Marins. O comportamento na antropologia sempre foi, a quem eu mando um abraço aqui, professor Marins, está com um livro novo aí, fantástico, sobre ética, eu até quero aproveitar e recomendar. A antropologia sempre estudou o ser humano em grupos. Então, na época dos Neandertais, os grupos eram de 12, 15. Hoje o grupo é de 256 pessoas. Né? Para os antropólogos, o grupo de WhatsApp é um centro de estudo. Porque à medida que as coisas vão acontecendo ali, você diz assim, meu Deus, o que é isso? Como é que essa pessoa pode dizer isso aqui? Como é que essa pessoa escreveu isso? Como é que essa pessoa postou isso? Eu nunca podia imaginar. Então, na realidade, é que aquela pessoa, ela sempre foi aquilo. É que a pessoa vai ficando solta, ela vai se revelando. Então, ela é como esses programas, modelo Big Brother, né? Fala assim, mas tem 200 câmeras lá no estúdio. No primeiro dia a pessoa sabe que tem, fica meio tímida, no segundo, de repente ele esquece que tem as câmeras. E aí é que as pessoas começam a ser elas mesmas. Né? Agora, esse é um lado, né? Mas tem um outro lado. A pessoa ser ela mesma, dentro da bondade, dentro da generosidade, dentro da caridade, dentro da compaixão, dentro do bom senso, esse lado também existe. Ele está pequeno, mas ele também existe e a gente tem que trabalhar para expandi-lo. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que o senhor me fez lembrar falando agora, tem um outro mestre também que está no livro, Cortella, ele fala um pouquinho disso, né? Que amar ao próximo é mais difícil do que amar quem está longe, né? Que a Bíblia nos recomenda, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas amar ao próximo muitas vezes é mais difícil do que quem está longe. Porque quem está longe, né? Você pode falar. Agora, quem está próximo, e aí faz conexão com o que o senhor colocou sobre quando você vai ficando mais à vontade, nas relações humanas, seja na amizade, o casamento, eu falo que muitas vezes a intimidade, ela é um fator que complica muitas vezes, né? Você vai ficando íntimo, você acredita que a pessoa já tem a obrigação de aceitar tudo, aceitar qualquer coisa. O senhor concorda com isso? Que às vezes a intimidade, amar ao próximo é mais difícil do que amar quem está longe? Deixar meu abraço aqui para o meu querido Mário Sérgio Cortella, campeão, um dos maiores pensadores do Brasil, aí, a quem eu reverencio. Gosto muito dele. E dos seus livros também, já dividimos os palcos aí algumas vezes, é um campeão. Amar teu próximo como a ti mesmo faz parte das bem-aventuranças, né? Proferidas por Jesus Cristo. Na realidade, essa seria a única lei do planeta, não precisaria outra. Se a lei universal fosse amarás teu próximo como a ti mesmo, a questão do mundo e relacionamento humano estaria resolvido. Mas, por que não está? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Meu querido Eduardo, as pessoas se odeiam. Elas se maltratam. Elas não conseguem gostar delas mesmas. Por exemplo, o médico diz assim para você, olha, aquela gordurinha da picanha, você tem que ficar sem experimentar por 1 ano. Doutor, 1 ano? Aí ele passa na frente da churrascaria, fala, mas uma gordurinha só, não vai fazer mal. Olha, você tem que parar de fumar, diminuir o seu cigarro de 20 por dia para 5. 5, mas se eu fumar 10.
as pessoas se maltratam muito. Uma das indicações de que as pessoas se maltratam muito são os joelhos. Grande parte da população tem problema nos joelhos. Por quê? Energeticamente, as pessoas que têm problemas no joelho, primeiro são as pessoas difíceis de dobrar. São as pessoas que não mudam a sua opinião de jeito nenhum. Não abandonam a sua verdade, não abandonam a sua certeza. E a gente maltrata muito o joelhinho ao longo da vida. Então, quando passar de sexagenário, você vai precisar dele. Porque o que nós maltratamos durante a nossa vida vai fazer falta lá na frente. Por exemplo, você tem relacionamentos adversos. Lá na frente, você vai precisar de alguém que te ame para ficar com você, para cuidar de você. Um filho, uma esposa. Então, a família ela ainda é uma célula perpétua da sociedade. E a família vem sendo atacada, né? Se você quiser destruir uma sociedade, ataque a família. Então, hoje a família vem sendo atacada de várias formas. Formas até injustas, na minha opinião, mas é um ataque. Como é que a gente vence esse ataque? Fortalecendo a sua família, fortalecendo o seu relacionamento. Todo relacionamento, ele é como submarino. Até flutua, mas foi feito para afundar mesmo. Ele não consegue ficar em cima da água. Tem que entender isso. Veja bem, Eduardo, uma pessoa de um lado do planeta encontra uma outra do outro lado do planeta, famílias diferentes, criações diferentes, nunca se viram. Tem lá os signos do zodíaco, cada uma é do seu signo. São pessoas muito diferentes. Qual a chance de dar certo? Nenhuma. Mas é alma gêmea. Não tem alma gêmea. Nós temos que, na minha opinião, eu fiz um livro chamado Só o Amor Não Basta. Entrevistei muitos casais para escrever esse livro e eu descobri, por isso que tem esse título, porque eu descobri que muitas pessoas que estavam ali se separando se amavam. Falaram, eu amo meu marido, mas eu vou ter que deixá-lo. Eu amo minha esposa, mas eu vou ter que deixá-la. Mesmo amando, eu vou continuar te amando, mas a gente vai viver separado. Por quê? Porque a convivência no relacionamento amoroso, ela exige uma série de aptidões. A primeira delas é a paciência. Quem é que tem paciência hoje? A pessoa derruba um molho de macarrão numa toalha nova, pronto, acabou o jantar, acabou o almoço, acabou a semana, todo mundo sai da mesa. Então, não é só se relacionar. Precisamos desenvolver competências para nos relacionarmos. Às vezes nós temos e nas amizades é a mesma coisa. Às vezes você tenta convencer um amigo de alguma coisa e não consegue. Aí você perturba esse amigo tanto que ele diz assim para você, olha, quer saber? Pô, cara, eu não quero mais ser seu amigo, você só me critica, você só... Porque em tudo no relacionamento existe uma faixa amarela. As pessoas não têm mais noção dessa faixa amarela. Tanto no casamento como nas amizades. Então, a pessoa vai na casa do amigo e já abre logo a geladeira, né? Entendeu? Já pega o que tem de melhor. Não, mas é meu amigo. Não, e onde é que está o respeito? O respeito é o equilíbrio do relacionamento. A gente não pode atropelar o respeito. A questão hoje, para você desenvolver um bom relacionamento, tanto amoroso como de amizade, tem que desenvolver competência. E a primeira delas é a paciência. Perfeito, perfeito. Acho que hoje as pessoas perderam. Eu costumo sempre perguntar isso, né, nas palestras, nos treinamentos, enfim. Eu costumo fazer a provocação, né? Eu falo que eu gosto de ser um provocador positivo. E eu pergunto para as pessoas se elas têm claro na mente delas, na vida delas, pelo menos 3 valores fundamentais que direcionam as decisões. Então, acho que tudo isso que o senhor colocou sobre a família, né, valores da família,
valores de respeito, valor de paciência, que é uma competência. A escola, infelizmente, não ensina as questões de inteligência emocional, as questões de saúde mental, as questões de essa educação, né, de competências comportamentais. E, infelizmente, né, como existe o ataque aos valores, as pessoas nunca se perguntaram quais são os principais valores que direcionam a minha vida. Porque é justamente isso. Né? Se você tem o valor do respeito em uma relação, você nunca vai permitir ser desrespeitado, seja com atos ou palavras. Da mesma forma, você não pode se permitir desrespeitar a pessoa. Por quê? Porque se aquilo é realmente um valor para você, então você não pode fazê-lo. Né? A coerência ética, né? Ética e moral. Então, o senhor acredita nisso ou não? Tem uma opinião diferente? O senhor acredita que os valores também hoje fazem muita falta para as pessoas, até para elas superarem desafios nas vidas delas? Eduardo, para que a gente possa praticar algo, nós precisamos saber o significado desse algo. O significado é o que ele representa, o que esse algo representa. Eu tenho uma teoria já há muitos anos, ela inclusive está lá no meu primeiro livro, que saiu em 91, Semente de Deus. Se a tua turma aí lê em outros idiomas, aí vai poder ler também em outros idiomas. Ele faz sucesso aí até hoje, aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, Portugal, na Rússia, na Alemanha. A teoria é assim: nossa vida é sustentada por duas colunas. A coluna dos valores e a coluna dos princípios. O que são os valores? Os valores podem-se considerar as coisas pelas quais nós daríamos a nossa vida. Então, a sua esposa, o seu filho, seu trabalho, seus pais, as pessoas têm que ter uma coluna de valores. As coisas pelas quais elas dariam a sua vida. E uma coluna de princípios. O que vai lá na coluna de princípios? Princípios é a maneira com a qual você irá proteger e preservar os seus valores. Então, se a sua esposa é um dos seus valores, você não pode chegar em casa e quebrar um cabo de vassoura nela. Se o seu filho é um dos seus valores, você não pode brigar com ele porque ele repetiu de ano, porque ficou de DP e por aí afora. Nós não temos esse equilíbrio. Eu diria a você que mais de 90% das pessoas no planeta não são felizes porque não conseguem equilibrar a sua coluna de valores e princípios. Perfeito, perfeito. Muito sentido, muito sentido. A pessoa não tem os valores e não entende valores e princípios, e a gente sabe muito bem, em filosofia, existe muito essa citação, né? Eu tenho uma formação também em filosofia, e a gente vê, né, inclusive, muito isso. Tem duas correntes filosóficas que eu gosto bastante, que é o estoicismo e o existencialismo, né, principalmente vindo de Kierkegaard. E nós temos muito com relação a isso, né, até quando a gente vai ver Kierkegaard sobre o conceito da angústia. Né? Então, ele fala muito de valores e dentro do conceito da angústia. Né? E acho que isso, essa falta de valores, essa falta de princípios, como o senhor bem citou no livro, perguntaram aqui o nome do livro, A Semente de Deus. A Semente de Deus. A Semente de Deus. Mas olha, lá eu vou até recomendar para as pessoas que podem entrar lá no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos sobre isso. E o livro também. Perfeito, perfeito, gente. Então, essa questão da ansiedade também, essa questão da depressão mesmo, a questão até do estresse, como o senhor citou algumas questões do trânsito, algumas questões que as pessoas não têm paciência, eu vejo muito isso ligado ao que o senhor compartilhou, sobre a falta desses dois pilares fundamentais de valores e princípios. Né? E uma coisa também que precisa acontecer, nós precisamos fazer uma mensuração.
tudo que você não mede, você não modifica. Se você não medir as coisas, mensurar, você não consegue atuar com elas. Então, nós precisamos fazer uma mensuração da quantidade de atitudes nutritivas que nós emanamos. Você, quando chegar no final do dia, o que eu fiz de... Não é de legal, não. É de nutritivo. Por que nutritivo? Algo nutritivo torna você uma pessoa humilde. Humilde não é quem se deixa humilhar. A palavra humildade vem do grego humus, que fertiliza a terra. Então, como é que a pessoa sabe que ela é humilde? Se ela estiver fertilizando o ambiente dela. Se ela estiver deixando o seu ambiente nutritivo. Aí é uma pessoa humilde. Fora disso, não é humilde. Aí tem os 7 pecados capitais aí por trás aí para se escolher, segundo Dante, né? Então, precisa ver qual é o que está encaixando em você, ou todos, né? Às vezes tem gente que tem todos eles uma vez só. Essa avaliação as pessoas fazem pouco. Você gosta de mim? Pergunta para o outro, né? Pô, você gosta de mim? O que você acha de mim? O que você... Faz você. Só com essa pergunta você consegue. O que eu fiz de atitude nutritiva hoje? Puxa, nenhuma. Bom, amanhã é outro dia. Você tem chance de corrigir isso. Perfeito. Gente, ó, um baita de um exercício. Um inventário aí ao fim do dia para ver o quanto você tem sido... Eu lembrei de uma frase de Rex Hudler fantástica, que é: seja uma fonte, não um dreno. Muito boa. Então, é isso, ver o quanto você tem nutrido os ambientes, as pessoas que você se relaciona. Então, no final do dia, segue o conselho do mestre César Romão para você se perguntar, se questionar. E acho que esse também é um dos grandes problemas da humanidade, né? A gente perdeu essa capacidade para se autoconhecer, essa capacidade de fazer perguntas, que também vem lá de Sócrates, enfim. Essa capacidade, né, mestre, de realmente se questionar, olhar para si, né, aquela velha história, aponta o dedo, mas tem 3 apontados para você de volta, você tem que tomar cuidado com isso. Essa capacidade, como que o senhor vê isso, né? Essa capacidade nossa de se questionar. Ela é muito fraca ainda, Eduardo. Eu vejo isso de uma maneira muito fraca ainda, quase inexistente para muita gente. Até pensando nisso, eu fiz um curso digital. Você faz aí no seu celular, faz no seu computador, aí na sua casa. Está lá no meu site, entra lá no meu site, você faz a sua inscrição lá, fica lá com o curso, pode assistir quantas vezes quiser. É um valor irrisório, é menos que 10 cafezinhos, porque eu fui tomar um café outro dia no aeroporto e me cobraram R$ 12 um café. Eu falei, uau, esse café deve vir da Etiópia, né? Porque R$ 12 um cafezinho expresso, né? Então, o curso custa menos do que 10 cafezinhos, tá? E mesmo assim, tendo um valor muito baixinho, R$ 99, ainda está dividido lá em 12 vezes. O curso chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Ali, o aluno aprende a tomar as rédeas, tomar a direção, ajustar a sua rota rumo ao seu futuro. É 1h30 de informação, mas vai parecer que você ficou uns 15 dias dentro de uma sala de aula, porque é um curso muito sintético, ele é bem direto, tem rodeio, é um curso que não está vendendo nada, não é aquele curso que você faz para alguém te vender alguma outra coisa depois, né? É um curso de entrega. Então, eu estou entregando para as pessoas essa possibilidade dela ser protagonista do seu futuro. Você pode entrar no curso pela bio do meu Instagram ou pelo meu site. Você vai conhecer o curso lá e eu tenho certeza que se você realizar, você vai
fazer uma mudança na tua vida bem radical, para melhor. Perfeito. A Alexandra perguntando, para acessar o curso, Alexandra, na bio, no link da bio do Instagram do professor aqui do Mestre César Romão, tá? E também no site dele. A plataforma que está hospedada é o Hotmart, que eu já vi. Então lá você consegue, inclusive, fazer, como o mestre falou, parcelar, enfim, para você poder adquirir da melhor forma esse curso. E, gente, vocês estão vendo aqui em pouco tempo que a gente está conversando, o tamanho da sabedoria e uma coisa que eu gosto muito, o tamanho da provocação que nos faz para que a gente possa pensar, né? Porque eu gosto de ser provocado, sempre gostei de ouvir as pessoas, justamente as pessoas, a gente tem que ouvir muito, o Rubem Alves, que também está no livro, né? Que já nos deixou, ele falava que tinha muito curso de oratória e nenhum de escutatória, né? Que as pessoas querem falar muito, e hoje em dia nas redes sociais ainda mais, né? Mas não estão muito dispostos a ouvir. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas sábias como o mestre aqui, César Romão, a gente tem que aproveitar ao máximo dessa fonte aí para que a gente possa vencer os desafios, para que a gente possa aprender mais e a gente tenha como referência aí os caminhos que as pessoas trilharam e também superaram os desafios. A gente está quase terminando já, mas eu queria que o senhor pudesse partilhar com a gente, né? O senhor partilhou algumas histórias no livro, pudesse partilhar um desafio que o senhor passou assim no início, e quando queria ser escritor ou quando queria ser, né, se tornar palestrante, enfim, um desafio e que hoje a gente vê as pessoas não resistem a um mês, né? Começam a fazer uma coisa e um mês já parou. Você encontra a pessoa fala, não, agora vai. Agora eu entrei no negócio, e aí você passa um mês sem encontrar ela de novo, e aí o negócio deu certo? Não, aquilo lá já foi. Agora vai dar certo, porque agora eu encontrei, agora não tem essa consistência, né? Então, se o senhor puder partilhar uma dos desafios que o senhor persistiu e obteve êxito, e por isso, né, eu falo, sem atravessar desertos, né? Isso é muito significativo de Jesus, né? Nos mostrou isso, sem atravessar grandes desertos, não tem grandes vitórias, né? Eduardo, eu na realidade, eu sempre me apaixono por tudo que eu resolvo fazer. Quando eu comecei a escrever, eu não comecei a escrever para ficar famoso, para vender livros no mundo inteiro. Eu comecei a escrever porque eu sou apaixonado por escrever. Hoje, como naquela época. Então, eu só escrevia, eu expunha a minha paixão, como eu fiz com os meus 4 primeiros livros. A Semente de Deus foi o 4º livro, foi o que virou sucesso. Os outros 3 não chegaram a sucesso, a Semente de Deus chegou. E até hoje eu faço isso. Então, eu coloco a minha alma, a minha paixão por escrever naquilo que eu faço, como nesse livro recente, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, como neste curso que comentamos aqui, ou seja, protagonista do seu futuro. Eu recomendo que você terá muito menos desafios e muito menos dissabores se você se apaixonar pelo que você faz. Porque quando nós nos apaixonamos, a gente entra de alma, a gente entra de espírito. A gente não está fazendo aquilo para obter alguma coisa. Você não está fazendo aquilo porque você vai entrar na lista de mais vendidos ou porque você vai vender livros em muitos países. Eu nem imaginava isso quando comecei a escrever. Jamais, naquela época, se você dissesse para mim que eu estaria em todos esses países hoje, eu diria a você, que loucura, volta para casa. Né? Mas eu fazia com amor aquele livro, Semente de Deus e os Outros. Então, o que eu sinto hoje, as pessoas enfrentam desafios porque não se apaixonam por aquilo que estão fazendo. Quando você não se apaixona, você não se compromete. Quando você não se compromete, você falha. E as pessoas estão evitando de fazer o mais simples e o óbvio. Você vê pessoas falharem porque não fizeram o óbvio. Não fizeram o simples. As pessoas querem fazer a coisa sofisticada e sofistica, de repente não decola, não sai do chão de tão sofisticado que é.
Se você pegar, por exemplo, os textos dos meus livros, eles são simples. Esse recente, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, as pessoas estão se apaixonando pela Bíblia. Fala, Romão, mas tudo isso aqui está na Bíblia? Tá, mas eu nunca entendi, agora estou entendendo. Então você tem lá 60 ensinamentos bíblicos, ditos de uma maneira contemporânea, uma maneira mais simples, uma linguagem mais atual, sem mudar, evidentemente, a essência dos ensinamentos bíblicos. E as pessoas estão entendendo, porque mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Então hoje a gente ensina muito, mas ninguém está aprendendo nada. É como você disse, as pessoas estão muito mais preocupadas em falar do que ouvir. Você começa, dificilmente você consegue terminar um assunto hoje, né, numa roda. E o pior, né, as pessoas estão ficando pseudos, porque está todo mundo entendendo de tudo. É uma coisa impressionante. Todo mundo entende de mar de especialistas. Nossa, todo mundo entende de tudo e tal. E às vezes eu tenho alguns temas que, é claro, tanto eu como você, eu tenho os temas que eu posso dizer a você que eu procuro aprender todo dia, todo momento da minha vida, e tem temas que eu não me interesso. Então esses eu procuro ouvir, quando eles vêm à tona, eu procuro ouvir, porque são temas que eu não tenho o conhecimento deles ainda e gostaria de ter. Eu acho que se você fizer com paixão aquilo que você escolheu, os seus desafios serão bem pequenininhos. Nada que tire o seu sono por mais de uma noite. Perfeito, perfeito. E tem muito sentido isso que o senhor colocou aqui, porque eu vejo um pouco da minha história com relação, inclusive, a escrever o primeiro livro. Né? Sempre fui sempre um apaixonado por ler, né? Dá para ver aqui um pouquinho de livros que tem aqui nas minhas estantes. E tive esse sonho, né, de poder um dia escrever um livro e que fosse um livro que me ajudasse, como um jovem que fui sem berço de ouro, tendo que muitas vezes comer pão com óleo de manhã para poder sair para procurar emprego. Busquei referências, né, de pessoas, como eu falei um pouco do senhor, falei de outras pessoas, por isso eu quis escrever o livro, né, que trouxesse diversas referências em diversas áreas para que empoderasse as pessoas mentalmente, as fortalecesse para que elas pudessem enfrentar os desafios. Né? E é muito interessante o senhor colocou sobre a paixão, porque essa paixão que me moveu, porque muitas vezes eu cheguei a ouvir sendo verbalizado de pessoas, ou só, né, elas não verbalizam, mas nos reprovam com os olhos ou com o canto da boca, né, quando eu falava que eu queria entrevistar pessoas como o senhor, Cortella, como Rubem Alves, como Sofia Esteves, Silvia Brandalize, enfim. E lembro principalmente quando falaram para mim, chegaram a falar isso, um amigo, né, chegou a falar para mim, falou assim, Eduardo, mas quem você é? Você nem é famoso, você quer um prefácio póstumo do Ayrton Senna. E aí eu falei para ele, cara, eu não sou famoso, mas eu sou apaixonado. Então eu tenho isso e eu tenho o sonho de que isso vá virar realidade. E graças a Deus e essa paixão, fui lá, foi autorizado pelo Instituto Ayrton Senna, e é o prefácio do livro. Tive o prazer de ir lá, conhecer o Instituto, ver a McLaren, ver o capacete, os troféus, enfim. E isso não seria possível sem colocar essa paixão em ação, sem colocar a emoção, né, o sentimento para que pudesse dar certo. Porque quando... Antes da gente encerrar, a Thay, pode falar. Quando nós nos apaixonamos, nós nos tornamos verdadeiros. Perfeito. É isso mesmo. A paixão falam que suspende, né? Quando a gente estuda um pouco, fala que suspende um pouco da razão, né? Você se torna... Por isso que quando você é apaixonado, você faz aquelas loucuras. Você se torna verdadeiro e as pessoas confiam em você. Muito bom, muito bom. Uma pergunta da Thaís. Thaís, acho que tem o sobrenome Romão, inclusive. Eu vi que ela subiu aqui. Thaís perguntou, o que veio primeiro, o livro ou as palestras? Na realidade, o livro. A palestra veio depois. Eu fui jogado no campo das palestras, né? Porque
Quando o livro tomou forma, explodiu, ainda hoje, né, é um fenômeno, 30 anos depois, as pessoas ligavam no escritório e diziam assim, ô Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui falar sobre o seu livro? E aí eu comecei a ir falar sobre o meu livro. E de repente eu percebi que eu precisava organizar aquilo, né? Que não era só falar sobre o livro, as pessoas faziam perguntas, as perguntas começaram a ficar mais interessantes. Eu disse, poxa, eu podia organizar isso aqui, eu podia fazer uma palestra, né? E aí eu organizei. E essa organização já dura 30 anos. Uma baita de uma organização, né? Essa semana mesmo, hoje, inclusive, a gente postou aí algumas fotos de alguns eventos que eu fiz recentemente. São públicos enormes, tem um evento lá, tem 1.800 pessoas. Ao longo da carreira, ali no meu Face, principalmente, no álbum, eu faço questão, duas coisas ali, né? Todas as homenagens que eu recebo, eu coloco ali. E todas as fotos de palestra também estão ali. Então, praticamente ali você tem as fotografias de praticamente todas as minhas palestras lá ao longo da carreira. Que bênção, que bom, que bom. Mestre, enfim, vamos encerrando, né? Vou tomar o combinado aí, não vou tomar muito mais do seu tempo. Claro. Mas eu agradeço, sim, imensamente pela sua disponibilidade, agradeço muito mesmo pela generosidade, né, porque são poucas pessoas que têm êxito profissional dessa forma e eu falo que eu passei a admirar ainda mais essas pessoas que eu admirava, no processo do livro, que eu falo que foi um mestrado, né, podendo conversar com pessoas assim, porque eu vi de fato a humildade, como o mestre bem colocou aqui, né, que é o humus, terra fértil, a humildade e a generosidade dessas pessoas, né, sem arrogância, sem prepotência, sem nenhum desses, infelizmente, artifícios ou coisas egocêntricas, né? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, pelo tempo aqui disposto e pela generosidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo. Você tem uma carreira brilhante, eu te admiro muito, você sabe disso. É um autor brilhante, porque não é fácil fazer um livro entrevistando pessoas, não é fácil, não. É difícil. Às vezes é mais difícil do que você criar uma história. E então eu quero te parabenizar e te desejar ainda mais sucesso, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E é isso, gente. E obrigado aí às pessoas que nos acompanharam aí. Muito obrigado aí pelo carinho. Espero vocês nas mídias sociais aí para que a gente continue se encontrando. É isso aí, gente. E lembrando aqui, ó, livros, então você vai digitar aí César Romão, você vai poder entrar agora no Instagram aqui do César Romão, vai olhar lá no link da bio dele, vai ter o curso que ele comentou aqui, que é sensacional, e você vai poder ter acesso, claro, a todo o conteúdo do Minuto, ele tem compartilhado constantemente esse novo projeto, os mais de 600 vídeos no YouTube, enfim, é uma fonte, né, como a gente colocou aqui, que a gente quer ser fonte e não dreno, a frase do Rex Hudley, o mestre César Romão é uma fonte que partilha conhecimento e nos ajuda a vencer realmente os desafios. Muito obrigado mais uma vez, mestre, obrigado a todos e a gente se vê em breve. Obrigado, querido. Boa sorte a todos aí. Tchau, tchau.